Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo da sentença. Vamos falar mais precisamente a respeito das formalidades, dos requisitos formais da sentença, nós que estamos aqui tratando neste módulo do procedimento comum da tutela cognitiva. Tendo passado por diversas etapas do procedimento, nós chegamos até o momento final, que é a da prolação da sentença. E aí nós vamos continuar aqui estudando os requisitos formais da sentença. O primeiro deles, como consta aí do artigo 13 da Constituição Federal, é a utilização do vernáculo, do idioma oficial. Segundo o artigo 13 da Constituição Federal, a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Então deve ser utilizado o idioma, deve ser utilizado o vernáculo, a sentença deve ser, portanto, em língua portuguesa. Além do artigo 13 da Constituição Federal, podemos citar também o artigo 192 do CPC. O artigo 192 do CPC prevê que em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. A sentença é um ato do processo, sem sombra de dúvidas, como consta lá do artigo 203, parágrafo 1º, é um pronunciamento de natureza decisória. Então esse é o primeiro requisito formal, a primeira formalidade. A sentença deve ser proferida em língua portuguesa. Agora, naturalmente, não gera nulidade na sentença, não anula a sentença, eventuais expressões que sejam enraizadas no mundo jurídico em língua estrangeira. Então é admissível, é possível que se utilize expressões como fumus boniuris, periculo, imora, amicus, curi, musterverfahren, que é o nome da língua tedesca alemã do nosso IRDR, procedimento de incidente de resolução de demandas repetitivas, enfim. Então algumas expressões são consolidadas, são assentes na língua, não na língua portuguesa, mas na praxe forense, e não gera, portanto, nulidade desse requisito formal de utilização da língua portuguesa. Ok? Bom, um outro requisito que nós temos que tratar é o da clareza e o da completude. Então a sentença deve ser clara. O segundo dos requisitos é a clareza. Sentença clara é a sentença que seja compreensível, é a sentença que seja inteligível. Dito de uma outra forma, não se pode ter na sentença, ou em qualquer decisão judicial, não apenas na sentença, mas na sentença incluída, obscuridade ou contradição. Não pode ter parcelas da sentença, pedaço da sentença que não seja possível se compreender. Então ela deve ser compreensível e não incompreensível. Ela deve ser possível de se extrair um sentido, um significado. Ela não pode ser contraditória com disposições que uma anula a outra. Então esse é o requisito da clareza. Em havendo obscuridade ou contradição, será cabível um recurso específico, que é o dos embargos de declaração, como consta aí do artigo 1022, no inciso 1º, lá cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial, incluída a sentença naturalmente, para esclarecer a obscuridade ou eliminar contradição. Nesses casos, essa hipótese de cabimento dos embargos de declaração são quando a sentença, qualquer decisão judicial, não seja clara. Ok? Ela deve ser clara, ela não pode ser obscura ou contraditória. Um outro requisito é a completude. A sentença deve ser completa, deve resolver todas as questões que lhe são postas. Quer dizer, se houver omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício a requerimento, está ali no artigo 1022, inciso 2º, será também cabível embargo de declaração, que é um recurso próprio para sanar esses tipos de vícios, como os senhores verão no módulo nosso próprio aqui, onde se analisa o recurso, os processos nos tribunais. Então o julgamento ele deve ser integral, até por conta daquela característica da inafastabilidade da jurisdição que nós estudamos lá na teoria geral do processo. Então, língua portuguesa, clareza, completude. Agora vamos tratar do requisito formal da certeza. A sentença deve ser certa, como consta aí do parágrafo único do artigo 492. Parágrafo único do artigo 492, está destacado aí para os senhores. A decisão deve ser certa, ainda que resolva a relação jurídica condicional. Quer dizer, a sentença não pode ser condicional.
julgo procedente se tal providência for adotada. Não pode. Assim como nós temos lá da petição inicial, lá do artigo 322, o requisito de que o pedido da parte deve ser certo, e aí nós vimos que excepcionalmente nós podemos ter o pedido implícito, como consta aí do parágrafo 1º do artigo 322, até por conta daquela característica do princípio da congruência, aplica-se também à sentença a lógica de certeza. Assim, o juiz, ao julgar, deve proferir um julgamento que responda de modo certo e de modo específico, não condicionado, os pedidos formulados pela parte. Ok? A sentença, como nós vimos nos vídeos anteriores, ela gera um acertamento, uma definição quanto ao direito, né? A certificação do direito. Então, por isso que não se admite que a gente tenha uma sentença condicional. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Um outro atributo da sentença, um outro requisito, é a liquidez. E aí essa é um requisito específico das sentenças que julgam obrigação de pagar quantia. Então vejam aí que o artigo 491 prevê que na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação por liquidez da sentença líquida. É essa a ideia de definir a extensão da obrigação, quanto que se deve pagar. Estamos tratando da obrigação de pagar quantia, né? Então, o quanto que se deve pagar, incluindo o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial tanto da correção monetária quanto da taxa de juros e a periodicidade de capitalização dos juros, se for o caso. Salvo, então quer dizer, a regra é que a sentença seja líquida. E a exceção nessas hipóteses é que a sentença seja ilíquida. Quando que a sentença pode ser ilíquida? Quer dizer, quando que a sentença pode deixar de conter a extensão da obrigação? Nessas hipóteses, quando não for possível determinar de modo definitivo o montante devido, ou quando a apuração do valor devido depender de produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. Então veja, nesses casos é possível julgar procedente. Pense numa hipótese de responsabilidade civil. Os outros elementos todos, além da extensão do dano, como a autoria, o nexo de causalidade, está tudo demonstrado, comprovado. E aí, o juiz não tem elemento suficiente. O exemplo que eu costumo dar, pensa que o autor ainda está passando por um tratamento médico demorado e não é possível, portanto, prever nesse momento, em que pese o juiz já ter os outros elementos de formação do convencimento quanto ao pedido indenizatório, falta justamente da extensão. Então ele vai proferir uma sentença que julga procedente o pedido indenizatório, mas ele não consegue ainda estabelecer o valor. Por quê? Primeira hipótese, porque não é possível determinar de modo definitivo o montante devido. Ou, na segunda hipótese, quando o juiz ele inverteu a ordem de produção da prova, ele deixou de propósito a prova pericial complexa, por exemplo, de engenharia, de geotecnia, para um momento futuro, porque ele vai definir apenas a valoração. Ele pode estabelecer a obrigação de reparar um dano, a montante que vai ser fixado a posteriori, porque a sentença nesse caso vai ser ilíquida. E depois você vai ter uma outra sentença para complementar a anterior, uma outra sentença que vai trazer a liquidez, que é esse elemento que falta. E aí, esse momento a posteriori, essa outra sentença vem aonde? Está lá nos parágrafos do artigo 491. Nos casos previstos nesse artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação. E a liquidação é uma fase do procedimento destinada a atribuir liquidez, que está prevista dos artigos 509 a 512. Começa aí no 509, como nós justamente acabamos de ver. Está aí destacado para os senhores. Tá? Então esse é o outro requisito da liquidez. A liquidação, os senhores verão tratar aqui no módulo específico da tutela executiva. Lá no nosso módulo nós vamos tratar da liquidação, porque um dos requisitos do título executivo, né, da execução, é que a obrigação representada no título executivo seja líquida. O juiz só pode executar
O juiz só pode satisfazer a obrigação de pagar a quantia se ele souber qual é o valor. Então a fase executiva, ela depende da definição quanto à liquidez. E aí, se houver uma sentença ilíquida, a gente trata lá no módulo da tutela executiva sobre a liquidação, já está disponível para os senhores. Ok? Então, sobre os requisitos da sentença, senhores, era isso que eu queria falar com vocês. O vernáculo, a língua oficial, a língua portuguesa, idioma oficial, a língua portuguesa, clareza, completude, certeza e liquidez. Ok? Então, senhores, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.